Alex, né? Estou agora com 47 anos, né? O primeiro carro que eu vendi foi o Classic. Lucrei nesse carro R$ 5.000, R$ 5.500. Já acredito que foi uns 2 meses, mais ou menos. Eu fazia os anúncios, né? No Instagram, Facebook e no status do WhatsApp, né? Esse cliente veio através do status do WhatsApp. Eu fiz o anúncio, ele viu o anúncio no WhatsApp e entrou em contato comigo, né? Esse veículo, ele tinha sido meu, eu tinha vendido ele para o meu irmão, já fazia um tempo que estava com ele. Ele pôs à venda, né? E passou para eu vender para ele. Então o cliente me procurou, fizemos contato com ele, né? Falamos sobre o carro e tudo, né? E ele não chegou nem a ver o carro, mas ele quis fechar negócio baseado naquilo que eu falei para ele do carro. Fizemos a primeira simulação e não conseguimos fazer o financiamento para ele. No primeiro momento, eu conversei com ele, falei que realmente tinha dado, tentamos, não teve como fazer. Paramos a tratativa porque não tinha como ele fazer o financiamento. Passado umas 2 semanas, acompanhando as aulas e os encontros, né? Deu um insight, né? Bom, não deu para financiar por aqui, tentar de outras formas, né? Encontrei uma outra pessoa que também fazia financiamento e trabalhava com diversas financeiras e fomos tentar outros bancos que tem outra forma de analisar. Encontramos um banco, realmente ele tinha uma rescisão pequena, esse banco aceitou fazer o financiamento para ele, né? E solicitamos que ele fizesse a quitação daquele valor, ele fez a quitação e foi liberado o financiamento para ele. Porém, mesmo com o financiamento, o valor que estava liberado para ele, ele não conseguia, com a entrada que ele ia dar, ele não conseguia dar a diferença. E como ele ia dar uma parte, ia ser minha comissão, eu peguei essa parte como minha comissão, representava em torno de 30% da minha comissão, e o restante do financiamento ia pagar e ia quitar o veículo para o proprietário. E o restante eu acabei parcelando para ele por conta, né? 30% eu recebi, 70% eu parcelei para ele. 50% à vista, né? Digamos assim, com 20 dias para ele me pagar, e o restante eu parcelei para ele, acho que em 10 ou 15 parcelas, não lembro agora exatamente. Primeira coisa, né? Eu passei para ele toda a condição do carro, eu não ocultei dele nada, por exemplo, todos os detalhes, como era um carro 2008, um carro já, de certa forma, já tem alguns anos rodado, tinha alguns detalhes no carro, eu passei para ele todos os detalhes que tinha no carro, né? O preço do carro eu negociei na condição de que ia dar um desconto para ele fazer o conserto necessário de tudo que tinha no carro. Então, sem ele ver, ele já gostou, ele acreditou em mim. E depois, na entrega do carro, depois que eu tinha fechado todo o financiamento, dinheiro na conta dele, aí que ele veio ver o carro. Olhou o carro, tudo aquilo que eu falei, eu mostrei novamente para ele. E ele ficou assim, eu até imaginei que ele não ia ficar tão satisfeito, mas assim, para mim foi muito gratificante, né? Porque eu queria falar para ela, tá vendo? Tem esse defeitinho aqui. Não, isso tá bom, tá ótimo, maravilhoso. Então, mas esse defeito aqui, ó, se fosse você, o primeiro, antes de começar a rodar, já arrumava isso aqui, a gente já faz desconto, leva na oficina, a gente já paga. Eu falei, não, tá bom assim, tá bom, vou mandar lavar agora o motor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tirar essas calotas, que eu não gosto de calota, mas vou... Sabe, ele estava muito empolgado, não deu nem atenção para aqueles defeitos que eu falei que para mim era, de certa forma, significativo, principalmente o alinhamento e o balanceamento do carro, né? Tinha que fazer aquilo, né? E o outro proprietário não fez, porque ele não podia parar o carro, ele precisava pegar outro. E eu falei, agora você faz isso aqui primeiro. Não tem problema. Mas o volante tá um pouco duro. Não, tá muito macio. O Uno do meu sogro é duro, que não sei o quê. Esse aqui tá macio. É um carro muito gostoso. Tal. Enfim, foi assim, foi muito gratificante ver a alegria dele, né? Em receber o carro, né? Eu não sei se foi mais gratificante para ele ou para mim, né? Esperava todo esse retorno do cliente, né? Esse cliente já me conhecia, né? Numa época eu tive loja de roupas, não ele especificamente, mas a esposa dele, né? Os parentes dele sempre comprou de mim, né? Então a gente tinha uma certa confiança. A gente não conhecia
não tinha tanto conhecimento, a vivência, mas já conhecia ele, né? E eu acho que também a confiança de eu falar para ele, né? A princípio ele me ligou, perguntou do carro, a princípio, assim, você imagina, será que esse cliente vai comprar o carro mesmo ou não? Então, daí, primeiro, algumas informações básicas do carro, né? Os detalhes, a configuração do carro, né? Depois ele fez novas perguntas, eu percebi que ele estava interessado, aí eu fui em todo o detalhe, falei tudo para ele, e aí eu senti assim, no momento que eu falei tudo para ele, o carro tinha, tanto de bom quanto os detalhes, eu percebi assim que ele, como se diz, ele depositou uma confiança em mim, né? No que eu estava falando para ele. Né? Então, acho que isso foi bastante importante. Estou no meu trabalho já há 20 anos, né? CLT, e eu venho sempre procurando uma segunda fonte de renda, né? E analisando o mercado, várias análises, eu cheguei na conclusão de que era uma oportunidade, né? Principalmente com essa questão de trabalhar de forma digital. Eu entendi que era uma oportunidade. Então aí eu comecei pesquisando, entrando primeiro pelo ramo de leilão, né? Entrei pelo ramo de leilão, estudei bastante e tal, e tentei me enveredar, entrei até, aconteceu algumas coisas que foi ruim, né? Nesse ramo, eu continuando pesquisando, e durante essa pesquisa encontrei você na internet. A princípio, olhei assim e falei, não, esse cara aqui acho que não tá falando coisa com coisa também, não. Mas aí foi aparecendo, falei, eu acho que tá parecendo confiável, falei para minha esposa, né? Vou acompanhar para ver. Eu comecei a acompanhar, vi, senti, né, firmeza naquilo que está falando, a proposta parecia séria, né? E a partir de então, eu continuei acompanhando até que eu comprei o curso. De forma geral, ajudou em tudo, porque principalmente que eu estava no início do curso, estava ali, estava quente ainda na minha cabeça, tudo, todas as aulas. Eu segui o passo a passo do método, né? Segui o passo a passo. Fui mostrando para o cliente, fui falando com ele conforme eu aprendi, né? Fazendo as perguntas para ele, conduzindo, conforme a gente foi conversando nos encontros, né? Eu fui conduzindo a conversa com o cliente na mesma sistemática do método do curso. O que antes eu não tinha, né? Eu utilizava uma técnica que eu achava que era bom, que atendia o meu cliente, que satisfazia ele, mas alguma coisa que eu criei na minha cabeça, né? Agora com o curso não, você tem uma forma de seguir e eu segui aquilo que tava no curso, né? E eu falo, principalmente que eu até digo, né? Eu tenho que repassar as aulas, porque com o passar do tempo, você vai querendo criar alguns vícios, você percebe, peraí, mas isso não tá lá, né? Isso não é a coisa. Às vezes você cria alguma forma diferente, mas assim, dentro da mesma linha. E tem hora que você começa a criar vícios, né? E eu estava bem quente, né, no curso, então eu não criei nenhum vício. Eu segui a sistemática e isso ajudou bastante. O que eu vejo se eu fiz a primeira, a tendência é que as demais deem certo e continuem dando certo. E eu vejo essa carreira hoje como minha segunda renda, mas no amanhã como a minha primeira renda.